Olá, certamente você já passou por momentos na sua vida em que você quis muito algo da parte de Deus, algo que mudasse, algo que viesse como um grande fator de transformação e pelo nosso tempo, pelo nosso relógio, pela nossa pressa, aquilo parecia ter demorado. Você já deve ter vivido ou presenciado alguma situação assim, não é mesmo? Na nossa reflexão de hoje nós vamos relembrar uma história de alguém que passou por um momento também muito difícil e quis muito a ação do Senhor Jesus Cristo. Era uma família que residia numa aldeia bem próxima a Jerusalém, a aldeia de Betânia. Era um lar muito querido pelo Senhor Jesus. Eu chamo a sua atenção para a leitura de João, capítulo 11, versos 39 e 40, que diz assim a palavra do Senhor. Ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Na nossa reflexão de hoje, nós queremos falar sobre o tema Vislumbrando a Glória de Deus. Vislumbrando a Glória de Deus. Nós vamos observar no texto dessa história, que nós conhecemos muito bem, que nós começamos a vislumbrar a glória de Deus através do exercício da fé, por meio do exercício da fé. O contexto dessa história é muito conhecido. Lázaro é morto, já é o 4º dia após o seu sepultamento e aparentemente o Senhor Jesus Cristo se demorou a chegar na aldeia de Betânia para fazer qualquer intervenção. E é nesse momento em que ele chega à aldeia, em que ele ordena que a pedra do túmulo fosse retirada, que Marta se apresenta e fala: Senhor, já não há mais o que fazer, já faz 4 dias. E é nesse momento que o Senhor Jesus Cristo relembra a Marta uma própria palavra que ele mesmo havia dito. Ele relembra a Marta dizendo: Marta, lembra que eu te falei, se creres, verás a glória de Deus? Pois bem, é a partir dessa expressão do Senhor Jesus que nós tiramos o tema da nossa reflexão de hoje, vislumbrando a glória de Deus pelo exercício da fé. A primeira lição que nós aprendemos nessa passagem, irmãos, é que o exercício da fé pressupõe confiança na palavra do Senhor, não nas circunstâncias que nos rodeiam. O exercício da fé pressupõe confiança na palavra do Senhor, não nas circunstâncias que nos cercam. Naquele momento em que o Senhor Jesus Cristo chega à aldeia de Betânia, e ele se dirige até o local do sepultamento do amigo Lázaro, é nesse momento que Marta revela toda a sua descrença, exatamente por aquilo que ela estava presenciando, por aquilo que já era de conhecimento público e notório. Mas é exatamente nesse momento em que ela revela a sua desconfiança ao dizer: Senhor, já cheira mal, 4 dias desde o sepultamento, é nesse momento que o Senhor Jesus Cristo faz a sua primeira intervenção. E qual é a intervenção que Jesus Cristo faz para com Marta? Relembrando as suas promessas. Ele intervém e diz: Marta, eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? É o próprio Senhor Jesus quem recorda suas palavras ditas para Marta em algum tempo no passado. Ela estava vivendo circunstância muito difícil. Era o luto do irmão. O irmão havia partido. Mas observe bem que o Senhor Jesus Cristo faz a sua intervenção relembrando as suas próprias palavras. Eu insisto, Jesus Cristo diz: eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Observe que foi o próprio Senhor Jesus quem havia dito isso a Marta em algum tempo passado. Foi o próprio Senhor Jesus quem havia falado, quem havia ensinado, quem havia orientado. Aquelas palavras faziam parte de um contexto que havia necessidade do exercício da fé. Não eram palavras soltas ao vento, não eram palavras vazias para um consolo passageiro, mas era o próprio Senhor Jesus Cristo consolando
E aquelas palavras serviriam para todos os momentos da vida, inclusive para aqueles momentos tão difíceis que aquela família tão querida estava atravessando. O que nós aprendemos com essa primeira lição, irmãos, é que quando confiamos na palavra do Senhor, nós aguardamos pacientemente a sua ação, o seu momento de agir, enquanto descansamos e preservamos a esperança na ação graciosa do Senhor. Nós vislumbramos a glória de Deus pelo exercício da fé, porque o exercício da fé pressupõe a confiança nas palavras do Senhor, não nas circunstâncias que nos rodeiam. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que o exercício da fé ultrapassa a nossa compreensão e nos permite contemplar o que está além dos grandes montes. O exercício da fé ultrapassa a nossa compreensão e nos permite contemplar o que está além dos grandes montes. Quando eu uso a expressão grandes montes, são obstáculos que nos impedem de ver além, de enxergar além do que apenas aquele obstáculo. Havia um fato consumado, a morte de Lázaro. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui, nesse diálogo que Marta está falando e o que Maria também pensou a mesma coisa, era assim, elas estão dizendo assim: eu não entendo porque o Senhor demorou tanto para vir. Nós mandamos um recado, nós enviamos um mensageiro. Por que o Senhor se demorou tanto? Não entendo porque o Senhor demorou tanto para estar conosco. Não entendo porque o Senhor deixou morrer aquele que tanto o Senhor amava. Eu não entendo porque o Senhor deixou a dor e o sofrimento inundarem a nossa alma. Eu não entendo porque o Senhor veio somente agora. Agora já é tarde. Já se passaram 4 dias. O que nós estamos aprendendo nesse texto, irmãos, é que essas reações daquela família, das 2 irmãs, Marta e Maria, são reações absolutamente comuns, são reações absolutamente naturais. Entretanto, irmãos, nós não precisamos conhecer todos os caminhos de Deus. Nós não precisamos conhecer todos os caminhos de Deus. O que nós precisamos é reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Essa é toda a diferença. Devemos nos lembrar, irmãos, que as palavras do Senhor são verdadeiras, elas são fiéis, elas se cumprem. É Ele quem está no comando da nossa vida. Ele não espera que entendamos, o que Ele espera é que nós creiamos, Ele espera que nós nos lembremos daquilo tudo que Ele nos ensinou. Observe o que o Senhor disse a Marta: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Jesus Cristo está fazendo um alerta à fé. É necessário que haja o exercício da fé, porque somente por meio do exercício da fé nós ultrapassamos aquilo que nós conseguimos enxergar com os nossos próprios olhos. A fé nos permite contemplar o que está por trás dos grandes montes. Uma terceira lição que nós aprendemos nessa reflexão de hoje, irmãos, é que o exercício da fé nos permite contemplar a glória de Deus. O exercício da fé nos permite contemplar a glória de Deus. E aqui a gente fica perguntando, mas o que é a glória de Deus? A glória de Deus, irmãos, é a ação maravilhosa de Deus. E essa ação se manifesta de diversas maneiras. Aqui, no caso, com a própria ressurreição de Lázaro, que já havia sido sepultado já há 4 dias. Existem muitas coisas, irmãos, na vida que vão além da nossa compreensão. Eu vou citar aqui alguns exemplos bíblicos. Abraão, ele não entendeu porque Deus pediu seu filho Isaque em sacrifício, mas ele obedeceu, crendo, e contemplou a glória de Deus no último momento. Jacó também não entendia porque seu filho amado, José, lhe havia sido tirado, até que viu o próprio filho como administrador do Egito e contemplou nisso a glória de Deus. José
José não entendeu a crueldade dos seus irmãos, nem o falso testemunho da mulher de Potifar, até que se viu como instrumento de Deus em um momento difícil da história universal. Moisés também não entendia porque Deus o havia educado por 40 anos no Egito, depois o levou para o deserto de Midian por mais 40 anos, até que viu a glória de Deus ao longo de 40 anos na travessia do deserto para a terra prometida. Ana também não entendia porque não tinha filhos, até que viu a glória de Deus no nascimento de Samuel e no grande profeta em que ele se tornou. Jó não entendia o tamanho do sofrimento de um homem justo, até que viu a glória de Deus na bênção e na prosperidade que o alcançou. O exercício da fé nos permite contemplar a glória de Deus. Quando nós contemplamos apenas as circunstâncias, irmãos, nós sossobramos, nós afundamos, nós fracassamos. É necessário que exercitemos a fé. Nós aprendemos, irmãos, que os discípulos também não entenderam e não entendiam a morte de Jesus até que eles viram a glória de Deus em ressuscitá-lo e, posteriormente, na sua ascensão ao trono do Pai. Observemos muito bem que no momento em que estamos atravessando as dificuldades, nós não temos a verdadeira dimensão das coisas. O que vai nos auxiliar nesses momentos é o exercício da fé. Somente o exercício da fé permite contemplar a manifestação da glória de Deus em nossas vidas. O exercício da fé nos transporta para uma dimensão do inimaginável. Portanto, irmãos, concluindo a nossa reflexão no dia de hoje, o Senhor deseja que confiemos, que creiamos e que vejamos a sua glória em nós. A glória de Deus é a manifestação do seu poder em toda e qualquer circunstância. Para vermos a glória de Deus em nossas vidas, precisamos tirar o foco daquilo que nos aflige e colocá-lo em Deus, tão somente em Deus, por meio de Cristo. Quando estamos passando dificuldades, problemas ou crises, enfermidades, são muito comuns algumas perguntas como essas que eu vou citar agora. Por exemplo, por que Deus permitiu tamanha aflição na minha vida? Por que meus planos não deram certo? Estava tudo planilhado, estava tudo certinho. Por que Deus permitiu tudo isso? Por que as bênçãos estão demorando tanto para me alcançar? Eu vejo tantas pessoas sendo abençoadas. Por que a minha vez não chega? Quando vai ser a minha vez? Por que eu estou atravessando essa enfermidade? Por que eu estou passando por um momento de tamanha luta? Essas perguntas, irmãos, e outras semelhantes a essas, elas devem ser enfrentadas no descanso da fé, para que só assim contemplemos a glória de Deus. Mateus capítulo 21, versos 21 e 22, diz assim: em verdade vos digo que se tiverdes fé, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O exercício da fé. Mateus capítulo 7, verso 7 também diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. É necessário que entendamos o Evangelho tal como ele veio da sua fonte primária, Jesus Cristo. O Evangelho é rendição. Precisamos aprender a nos render ao Senhor dia a dia. Salmo 37, verso 4, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Ele fará. É o Senhor quem trabalha. O nosso trabalho é descansar no Senhor. O último texto, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 4, diz:
porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, vislumbrando a glória de Deus. O exercício da fé, irmãos, nos permite contemplar a glória de Deus. O exercício da fé é essencial, porque pressupõe confiança na palavra do Senhor e não nas circunstâncias que nos rodeiam. E o exercício da fé ultrapassa a nossa compreensão e nos permite contemplar o que está além das grandes montanhas. Eu quero orar por você. Bondoso Deus e Pai, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor sabe das nossas aflições, dos problemas que nos atingem. Nessa oração eu quero rogar ao Senhor para que não nos falte fé. Quero rogar ao Senhor para que o Senhor fortaleça a nossa fé. Dá, meu Deus, que os nossos olhos estejam voltados somente para o Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos, meu Deus, à palavra do Senhor, para que assim nós possamos contemplar a glória do Senhor na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Ajuda-nos, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra foi útil a você, se essa mensagem lhe ensinou, lhe trouxe conforto, eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo dessa mensagem com as pessoas do seu contato. Existe um número muito grande de pessoas que estão necessitadas de uma palavra de esperança, de uma palavra de fé, de voltar a crer no Senhor, de ter a sua fé fortalecida na palavra do Senhor. Faça isso. Esse vídeo pode alcançar pessoas que estejam passando por necessidades dessa natureza. Faça isso, espalhe essa semente e divulgue essa mensagem. Quando nós pudermos nos reunir, eu quero ter você conosco lá na Igreja Presbiteriana da Bela Vista, na Rua dos Franceses, número 15, na cidade de São Paulo, bem no centro da cidade de São Paulo, no coração do bairro do Bexiga. Será uma grande alegria ter você junto, para que juntos cultuemos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe muito a sua família. Um abraço.